Galera, vocês sabem a verdade sobre o verdadeiro filme da Latias? E sobre quem a Latias realmente era, sua forma original? Vamos ver isso agora. Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, muita gente não sabe, mas o filme da Latias e do Latios, aquele Pokémon Heroes, na verdade foi totalmente modificado. O filme original era muito diferente. E não só isso, a Latias tem uma forma inicial, assim, a forma que deu origem depois a Latias e a outro Pokémon, e a gente vai falar disso agora. Então, a forma da Latias que conhecemos hoje não é a forma original, não é a verdadeira forma, como ela surgiu. E a forma original dela vai surpreender muita gente. E não só isso, mas também um Pokémon lendário antigo que tinha o poder de deteriorar a realidade, destruir a realidade. Boa parte da história do filme da Latias foi alterado, inclusive na dublagem. Eles pegaram um trecho de 2 minutos do filme Pokémon da Latias e excluíram. Nesse filme a gente tinha detalhes sobre o Soldrel, sobre a ligação dele na cidade de Altomar e a ligação de vários Latios e Latias enfrentando um Pokémon lendário que veio para destruir a cidade. E esse Pokémon lendário não é o Kabutops nem o Aerodactyl que aparece nesse episódio. Em certa cena a gente pode ver vários Latios e Latias que visitavam a cidade de Altomar no passado. Essa cena da história é narrada pelo Brock, é um total de 2 minutos, onde ele está lendo um livro contando a história de Latios e Latias, o que aconteceu no passado na cidade de Altomar. Essa parte foi removida do filme e depois tivemos uma breve enrolação na versão dublada. Eles ocultaram essa parte é muito importante, pois ela retratava o que aconteceu no passado. A história de Latios e Latias no passado acontece com 2 crianças que foram jogadas pelo mar bem no começo da praia. E essas crianças foram socorridas por 2 moradores da cidade de Altomar. Esses moradores cuidaram dessas 2 crianças, até que um dia uma escuridão começou a cobrir o sol e a destruir a cidade de Altomar. Vendo isso, para proteger os moradores que salvaram essas crianças, e também a cidade de Altomar, essas 2 crianças se transformam em Latios e Latias, e convocam um bando de Latios e Latias que combatem a escuridão. A batalha foi intensa, até que todos os Latios e Latias criaram o Soldrel. E com a luz do Soldrel, destruíram a escuridão, banindo esse Pokémon para sempre, esse Pokémon da escuridão. Que ele tem o poder de deteriorar a realidade, a gente não sabe que Pokémon é esse. Até que todos os Latios e Latias entregam o Soldrel para o Latios e Latias que eram as 2 crianças. E eles entregam o Soldrel para as pessoas da cidade de Altomar e para as pessoas que salvaram eles, para que o Soldrel protegesse a cidade. Então Latias e Latios vão embora junto com os outros Latios e Latias, mas sempre voltam. Então essa é a história original nesse filme Pokémon Heroes. E na história original, o Soldrel ele não é a alma do pai do Latios, e sim a alma de um Latios ancestral que foi herdada pela Latias e pelo Latios, que ficaram sendo guardiões da cidade de Altomar. Mais uma coisa importante que ninguém sabe é que não só os 2 minutos do filme foi removido, como a história original, no caso, a sua exatidão foi toda excluída e reformada. Não sabemos até hoje o porquê, mas o Pokémon misterioso que liberava pelo Soldrel corrompido é completamente diferente do Kabutops e do Aerodactyl, que foram os vilões desse filme. Pois a história do filme da Latias que conhecemos era de um treinador malvado que, com o seu Aerodactyl e o seu Kabutops, tentou dominar a cidade de Altomar. Porém, os Pokémons dele foram afogados pelo Latios, que convocou as ondas inundando a cidade de Altomar, criando os canais lá. Mas o que realmente não é tão plausível, pois o Aerodactyl ele é do tipo pedra e voador, se não estou enganado, ele pode voar, e o Kabutops, se não estou enganado, é do tipo pedra e aquático, ele não morreria afogado. Então ambos os Pokémons não sofreriam, esses Pokémons no caso, não sofreriam com essa inundação causada pelo Latios. Porém, uma coisa que ninguém sabe é que a história original é completamente diferente. Pois no filme japonês, vários Latios e Latias existem ao mesmo tempo e fazem parte dessa história. Eu acho que você deveria reclamar com a 4Kids, pois ela pegou o filme original, cortou as partes originais importantes e reformulou o filme, mudando ele por completo. Pois o Kabutops e o Aerodactyl foram transformados em inimigos no filme ocidental porque a 4Kids removeu o verdadeiro, que no caso é uma criatura lendária desconhecida até então, que ninguém sabe o que é, e tem o poder de deteriorar o espaço, o tempo, a realidade.
essa entidade foi enfrentada por vários Latios e Latias no passado. E em um trailer em japonês promocional do filme Pokémon Heroes, a gente pode ver uma mão vermelha se levantando assim que o Soldrel é corrompido, e essa mão vermelha dá uma pancada no chão. A partir de agora vai ser uma teoria, uma especulação minha. Mas pode ser que essa mão vermelha gigante seja parte do Pokémon antigo, do monstro antigo, que era o inimigo original desse filme, antes dele ser cortado e descartado. Inclusive, o Latios e a Latias do passado ficaram sob a proteção do Lourenço, que ficou protegendo eles junto com o Soldel. Então, após essa batalha original, o Lourenço virou o guardião do Latios e da Latias, protegendo eles para que eles conseguissem, sei lá, crescer e assim desenvolver e proteger a cidade de Altomar. E agora uma curiosidade final sobre a Latias, que algumas pessoas conhecem, outros não. Curiosamente ou não, existe um Pokémon chamado Latiken. Latiken é o único Pokémon perdido da geração 3, cuja arte oficial foi revelada realmente pela Game Freak. A própria Game Freak revelou a arte original de Latiken, que na verdade nada mais é que uma mistura da Latias com o Blaziken. Então podemos dizer que o Latiken ele se desfundiu e virou a Latias e o Blaziken. Eu só espero que algum dia, quando sair alguma mecânica de fusão nos jogos Pokémon, não tô falando no caso do Kyurem, mas uma fusão realmente, assim, uma mecânica de fusão. Eu espero que eles tragam o Latiken de volta para os jogos Pokémon, pro anime, porque vai ser interessante ter uma fusão da Latias com o Blaziken, já que era uma coisa que já existiu no passado, é oficial. Então seria interessante de ver isso no presente. Então, pessoal, essa é a verdadeira forma da Latias e a verdadeira origem sobre o filme Pokémon Heroes, no caso, que é o Pokémon original, que é o do Latias da Latias. A gente não sabe qual é esse vilão, nunca foi mostrado quem é esse Pokémon que deteriora a realidade, a gente não sabe quem ele é, desconhecido até então, pois ele foi descartado. Porém, trechos do filme, que nem eu falei, dessa mão vermelha batendo no chão, lá em Japão, esse trecho japonês, deu o que fazer para conseguir, não acho em boa qualidade na internet, mas a gente tem pequenos pontos que mostram esse Pokémon. Mas a história original foi completamente descartada. Mas eu acharia interessante se um dia fosse mostrado. Eu gostaria realmente de ver a batalha do Latios e da Latias, de vários Latios e Latias contra esse Pokémon que deteriora a realidade. Eu acho que seria interessante. E se ele tem o poder de deteriorar a realidade, ele deve estar no mesmo nível de Dialga, Palkia. Arceus não, mas talvez Dialga e Palkia, já que Dialga é o que controla o tempo e Palkia o espaço. Então, como esse Pokémon distorce, deteriora a realidade, seria mais ou menos nesse nível, digamos assim. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje falando desse Pokémon, da verdadeira origem por trás do filme Pokémon Heroes, beleza? Falou, galera, fui!